Amigos da Ideia do Jogo, eu não sei se todos que assistiram a partida Inglaterra e Brasil pela semifinal do Mundial Sub-17 tiveram a mesma impressão que eu. Já conversei com alguns amigos que militam no futebol, treinadores de times de base, até de fora da Bahia, treinadores que eu reconheço como estudiosos. E para minha felicidade, né, para não parecer que era uma opinião individual, eles todos têm a mesma opinião que eu. Poucas vezes, nesse momento do futebol mundial, eu vi o Brasil tão inferiorizado, tática e fisicamente. Não tecnicamente. Em quase todas as posições, nós tínhamos mais qualidade técnica. Mas não é técnica, é habilidade. Porque hoje o futebol moderno entende a técnica como um conjunto de coisas. E antigamente, não tão antigamente, no Brasil, técnica é o jogador que tem aquele talento individual, né? Com a bola nos pés. O futebol não pode mais ser jogado assim, né? Quem assiste o futebol inglês deve estar verificando que parece que temos um novo esporte no mundo. O futebol jogado na Inglaterra, definitivamente, ele é diferente do futebol já jogado na maioria dos países do mundo. E a Inglaterra, que sempre teve participações inexpressivas nas competições europeias e mundiais das diversas categorias de formação, agora ganhou o Mundial Sub-20 e ganhou o Mundial Sub-17, depois de ter sido vice-campeão europeu Sub-17. E realmente, senhores, a diferença tática e física, a intensidade do jogo inglês, a agilidade de deslocamento, as articulações rápidas e de um toque só nos chamaram a atenção. O Brasil deve ter tirado muitas lições. Se a seleção já sente essa inferioridade, vocês imaginam nos clubes, não é? O meio de campo brasileiro tem um jogador de muita qualidade de organização de jogo, Marco Antônio, que é do Atlético Paranaense. Mas o volante lento, canhoto. O futebol hoje, definitivamente, o jogador lento tem seus dias contados, certo? Não tem, o futebol hoje é quase um handebol, né? Hoje o handebol é disputado na entrada da área, né? Praticamente. A quadra fica toda livre, só para contra-ataque. Mas a jogada articulada é toda na entrada da área. No Brasil, no futebol, hoje, ele é disputado em 20, 25 metros entre as duas intermediárias, né? Então, ali o futebol está sendo praticado pelos mesmos 20 jogadores. Se não tiver agilidade, cognitivo alto, jogadores fortes e tecnicamente bons, realmente fica difícil superar o adversário que tem essas características. Cada vez mais eu tenho certeza de que o zagueiro tem que ter qualidade de volante e o volante tem que ter qualidade de meia, sem perder as características da sua posição. Porque não dá mais. Cada vez que um zagueiro sem qualidade, ele é pressionado, e hoje os adversários, como a Inglaterra, pressionam o tempo todo, fazem meia pressão e pressão inteira, né? O zagueiro sem articulação, sem posse de bola, sem o mínimo de habilidade, ele acaba fazendo a ligação direta, né? E o adversário faz a pressão justamente para forçar a ligação direta, para que eles possam recuperar a posse de bola. Eu senti isso com um pouco de preocupação, e fica o desafio, né? Enquanto que na Inglaterra foi a Federação Inglesa de Futebol e a Liga de Futebol que organiza a Premier League, que tomou essa decisão de mudar a forma de captar e a forma de desenvolver os atletas ingleses, porque eu me lembro, o Vitória disputa competições na Europa desde 95. Nós estamos falando de 22 anos.
E até 2005, sob o meu comando, nós ainda ganhávamos 2/3 das competições que disputávamos. E só íamos disputar competições com times top da Europa. E por isso que ganhamos. E ganhando, mostrava que o nosso nível era bom. Estava entre os melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Porque até 20 anos o dinheiro não faz muita diferença. O que faz é a qualidade. O que faz diferença é a qualidade na formação e desenvolvimento dos atletas mais jovens. Mas eu vejo que 12 anos que me afastei do futebol, é lógico que eu passei quase 2 anos no Atlético agora, e já vi grandes mudanças na captação, na formação e no desenvolvimento dos atletas. Para mim foi uma experiência muito importante. Deu condição de, comandando o projeto do Atlético, eu tive condição de estudar e de me atualizar, acumulando com a experiência que eu já tinha no futebol. Mas, senhores, vejam, senhores, eu tive acesso a uma pesquisa que na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, nós só tínhamos 4 jogadores com mais de 25 anos que foram formados na sua equipe e continuavam jogando nessas equipes. O zagueiro Jomar do Vasco, o lateral Marco Rocha do Atlético Mineiro e 2 jogadores do meu querido Atlético Paranaense, o Kleberson e o David. Aí você faz a questão, nós formamos para quê? Ou para vender ou para os outros usarem, né? Vocês imaginem que não tem praticamente nenhum jogador com mais de 25 anos jogando na equipe que o formou, certo? Mostrando que tem muita coisa errada no futebol brasileiro, né? Os treinadores não têm formação. A referência que tem é regional. Eu soube que essa semana, acho que foi o Bahia ou Vitória, ganhou de 18 no campeonato estadual, acho que foi sub-17. Para que jogamos campeonatos regionais se nós não temos competitividade? Assim como acontece no estadual profissional, acontece de forma muito mais grave nas categorias de baixo, porque os times não têm formação fixa, sabe? Junta um monte de garoto da cidade vizinha ou da sua cidade e coloca o time para disputar a competição, né? As inscrições são caras, a federação ganha dinheiro e o futebol vai morrendo nas regiões. Isso tudo reflete aonde? No futebol principal, né? Na formação dos atletas, né? Não há intercâmbio, né? Vocês imaginam, eu saí do Vitória em 2005, temos 12 anos. Quantas vezes o Vitória saiu do Brasil depois da minha saída do Vitória? Quantas vezes disputamos competições internacionais? E onde é que ficou a nossa base esse período todo? Com a qualidade de formação que temos hoje, né? Então, se a gente pegar um tio nosso aposentado, ele pode treinar um time hoje de base porque não há nenhuma exigência a não ser carteira de identidade. Então, até já se manifesta aí um movimento, tem treinadores estudando e tudo, mas nós já estamos ficando para trás. Essa é que é a realidade. O futebol brasileiro precisa acordar. Será que ainda somos o melhor futebol do mundo? Não tenho mais essa certeza. A seleção brasileira ainda experimenta essa diferença. Vamos ver agora nesses amistosos pré-Copa do Mundo com times europeus importantes. Mas, com certeza, pela qualidade dos atletas e pelo destaque que eles têm nas competições europeias, nós temos que acreditar que a seleção brasileira ainda é oásis dentro dessa diferença que experimentamos em relação a centros mais adiantados na formação de atletas, como agora é a Inglaterra. Primeiro tivemos a experiência alemã, né, de um projeto desenvolvido pela Federação Alemã, que deu o resultado que deu na Copa do Mundo 2014. Agora vemos a Inglaterra, um futebol sempre de muito pouca habilidade, muita força, muita jogada aérea. E o que nós estamos vendo agora na competição inglesa nacional e nas suas seleções de base é que hoje
A tática de jogo, o modelo de jogo é ultramoderno, ultraofensivo, de deslocamento rápidos, de participação de todos, em todas as posições do campo, né? O meio de campo forte, que foi, eu acho que a grande diferença para o jogo do Brasil. O meio de campo nosso, frágil fisicamente, não resistiu, não ajudou nas coberturas e, portanto, principalmente no segundo tempo, nós fomos engolidos pela boa seleção sub-17, comandada pelo competente Amadeu, formado no Vitória, um profissional excepcional e que deve ter percebido que tem que trabalhar, principalmente porque a seleção é o desaguar, né? As formações das equipes é que precisam melhorar, mudar, né? E alguns detalhes importantes, né? É de que esse negócio dos nossos jogadores saírem muito jovens daqui, nossas seleções têm poucos jogadores que são trabalhados intensamente nos clubes, né? Porque eles estão saindo muito cedo e isso também pode ser uma grande diferença. Eu realmente assisti esse jogo e queria fazer esse comentário para vocês, certo? Se organizacionalmente, se a nível de participação popular, há muito tempo nós já não somos os melhores do mundo, não é? Desde o advento da televisão, que a média de público do futebol brasileiro caiu muito, né? Nós continuamos, embora a televisão tenha que ser uma parceira, no futebol brasileiro, em muitos momentos, ela não é a parceira, ela coloca em horários indevidos e vai afastando o torcedor do estádio. E com essa questão de violência que assola o nosso país, é muito mais cômodo ficar em casa, comprar seu pacotezinho do Campeonato Brasileiro e assistir os jogos em casa. E não é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, cada vez mais tem mais público nos estádios vendo o nosso futebol, certo? Na Europa, os estádios estão todos lotados, da primeira à última rodada, mostrando que não só dentro de campo, e principalmente agora dentro de campo, mas fora de campo, nós estamos ficando cada vez mais distantes de ser um centro de futebol do esporte mais conhecido do mundo e mais jogado do mundo. E algo tem que ser feito. Um abraço para vocês.